Jejuar é fazer sacrifício? Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Essa é uma pergunta, que muitos têm, como muitas coisas, que a gente às vezes quer fazer para o Senhor, mas a gente fica em dúvida para que serve, como fazer. Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum e como fazer o jejum. Mas antes de dar continuidade a essa palavra, gostaria de pedir você a ficar até o final desse vídeo. Depois da oração vai vir um outro vídeo, uma sequência desse, mas com alguns versículos junto, para você ler, meditar sobre ele, receber, como se estivesse ouvindo de Deus falando para você. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curte, compartilha, abençoando esse canal a crescer cada vez mais. Amém? Muito obrigado. Bom, o jejum, para que serve? Como fazer? Quando fazer? Em primeira, que a gente tem que ter o entendimento do que é o jejum. O jejum é algo que nos aproxima de Deus. O jejum é algo que nos torna mais próximo do Senhor. É você querer oferecer a Deus um sacrifício, não um sacrifício como era feito no tempo da lei, mas é mortificando a si mesmo, a sua carne, num propósito com o Senhor. Por exemplo, nós temos exemplos de jejum na igreja, na Bíblia, vários exemplos de 21 dias, de 40 dias, com Moisés, com Daniel, com Jesus Cristo e muitos outros, que a gente vai daqui a pouco estar vendo aqui na palavra, no Velho Testamento, no Novo Testamento, pessoas que jejuaram, oraram e jejuaram e receberam grande vitória de Deus. E todos nós que também nos entregar dessa forma, nos envolver dessa forma com o Senhor, também somos ricamente abençoados. Aleluia, né? Por exemplo, o jejum, eu vou dar aqui 3 exemplos, 4 na verdade. O jejum nos leva a uma comunhão com o Senhor. Quando a gente está, de fato, jejuando com o propósito, desejando estar mais próximo do Senhor, ouvir de Deus aquilo que a gente quer ouvir, que a gente busca ouvir, orientação. Quando a gente tem algum projeto na nossa vida, mas eu estou falando assim de uma forma mais espiritual mesmo, dentro do seu ministério, dentro da sua vida espiritual. É claro que quando a gente recebe uma bênção, nesse sentido, vai para a nossa vida toda, até nos nossos projetos do nosso dia a dia, também acaba sendo abençoado. Mas o jejum é algo, não é para uma coisa de troca, Você faz esse período de 12 horas, de 24 horas, 3 dias, 7 dias, 40 dias, não importa. Não é para você receber em troca uma porta aberta, não é para você... Isso é uma consequência que vai acontecer dentro da sua entrega, com o Senhor. Mas o jejum é algo mais poderoso do que apenas uma porta aberta para um trabalho, por exemplo. É muito mais do que isso. Quando você jejua e orando e jejuando ao Senhor, meditando na palavra e colocando realmente o seu coração, entregando o Senhor vem, te abençoa, o Espírito Santo vem, te envolve, te enche de algo que você nunca imaginou, assim, que só na experiência mesmo é que você vai saber o que é isso. Eu acredito que você está
De repente você que está ouvindo já, né, teve essa experiência porque tem esse hábito de jejuar. Mas se você ainda não tem esse hábito de jejuar, de repente por não saber o porquê, para que serve, como fazer, essa palavra vai te abençoar em nome de Jesus. Bom, o jejum também ajuda a não pecar ou cair em tentação. Por que ajuda? Porque quando a gente jejua com frequência, a gente está em oração, jejuando ao Senhor, o Espírito Santo vem, nos envolve e nos guarda de tudo isso. Nos protege de tudo isso, nos fortalece, sabe? Vem uma tentação, mas você não cede. Você está ali firme, cheio do Espírito Santo de Deus. E às vezes a pessoa que está até vivendo correto dentro da palavra de Deus, né? Mas não tem o hábito, né, de buscar de uma forma mais se entregando mais ao Senhor, e aí não tem essas experiências. E aí uma tentação que vem, acaba às vezes cedendo, porque não está assim cheio do Espírito Santo para agir e te fazer com que você recuse aquilo, repreenda em nome de Jesus e sai vitorioso sem sequer raspar em você aquela tentação, aquela acusação, aquela perseguição, todas essas coisas, quando você está firme na presença do Senhor, você consegue vencer com uma facilidade muito grande, porque é Deus na frente de você agindo. Poder da autoridade espiritual também, né? Como eu estava falando, a gente vai ver aqui o exemplo de que, por exemplo, você, na sua caminhada, se você surge uma situação que você tem que repreender um demônio, você, não é porque você é crente, que mesmo falando em nome de Jesus, que você vai conseguir repreender. E nós vamos ver aqui que tem certas castas, né, de demônios que você só consegue vencer, repreender, se você tiver uma vida de jejum, né, com frequência que você jejua, que você busca, que você anda conforme a palavra de Deus. Aí você vai estar cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Né? E também, deixa eu ver... Aqui, o jejum ajuda a mudar quem somos, nos transforma, porque a gente não vai, é como se a gente tivesse levado mesmo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impede que a gente seja uma pessoa arrogante. O Espírito Santo, muito pelo contrário, nos torna uma pessoa mais humilde, mais calma, né? Uma pessoa que reflete antes de tomar uma decisão. Muitas das vezes, né, nesse mundo que a gente vive, a gente tem que tomar uma decisão rápida sobre alguma coisa, e aí o Espírito Santo vem, te dá orientação, te dá firmeza, foco, e você acaba fazendo a coisa de mais correta, né, de forma correta, favorecendo, né, e não fazendo uma coisa de qualquer jeito ali, e às vezes fazendo errado, né, por falta de meditar, por falta de orar ao Senhor, buscar, guardar a resposta, e aí o Senhor, quem está realmente assim buscando, o Senhor ele vem e nos ajuda, fala com a gente, nos enche, né, de esperança, de perseverança, e a gente aprende a esperar no Senhor, no agir do Senhor, né? A gente faz a nossa parte no que está dentro daquilo que é para a gente fazer. Mas quando a gente faz só a nossa parte, mas Deus não está nisso, certamente não vai dar muito certo. Mas quando você coloca Deus na frente da sua causa e você faz a sua parte também, o Senhor vai te abençoar ricamente. Amém? Então nós vamos ler aqui 3 passagens que está em Êxodo, que está no livro de Esther e que está no livro de Mateus. Nós vamos lá em Êxodo 34, os versículos 27 e 28. É uma passagem onde Moisés recebe, né, os 10 mandamentos. E a gente vai ver como que isso aconteceu, né? Moisés ali no monte com o Senhor por 40 dias ali sem comer e sem beber. Você vê que
algo poderoso dessa, né? Por quê? Porque ele estava envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Não é qualquer um que consegue estar 40 dias na presença de Deus de qualquer jeito. Então vamos lá, Êxodo 34, 27 e 28 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Maravilha, né? 40 dias sem comer e sem beber. É algo que a gente não consegue, né? A gente até consegue ficar sem comer, mas sem beber água, 40 dias realmente é algo que só mesmo quem está ali preparado para esse tipo de jejum, né? Mas o que a gente percebe é que quando a gente está nessa entrega, realmente o Espírito Santo vem e age na gente. Porque nós temos os limites, né? O ser humano ele tem seus limites. Mas quando o Espírito Santo intervém na gente, esses limites eles são superados, né? Não existe limites, né? Porque o Senhor está agindo, o Senhor está intervindo, né? Está tomando a frente e fazendo a vontade dele se cumprir em nós. É maravilhoso quando a gente recebe, né, de Deus essa bênção, porque quando a gente está na presença, quando a gente se entrega, quando a gente deseja, né, esse sacrifício, vamos dizer assim, né, o Senhor nos abençoa. Agora vamos lá no livro de Esther, né? Esther, ela está naquela onde o rei manda matar os judeus, né? E ali ela, quando soube daquilo, ela ficou desesperada, né? O povo dela ia ser, né, mortos, né, por uma traição, por uma armadilha que foi feita, mas ela também busca o Senhor em oração, em jejum. Ela faz também com que chama o povo também para que esteja em jejum, juntos nesse propósito, para que o rei mude essa decisão e livra o povo da morte. Vamos lá? Em Esther, vamos ver aqui. Esther, opa, me perdi. Vamos lá. 4, 15 e 17. Esther 4, 15 e 17. Diz assim: Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Então nós vimos que a Esther manda um recado, né, para o povo, que já estava, vamos dizer, condenados à morte, né, a ser mortos. E ela falou, olha, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor, vamos orar com fervor, pedindo a Deus para nos livrar dessa crueldade, dessa terrível atitude contra nós. E ela foi tomando uma decisão de ir até o rei, o que era proibido, era contra a lei, né? E mesmo assim ela disse, eu vou. Antes, porém, eu vou jejuar e orar ao Senhor
para que ele me conceda vitória. E aí ela foi, e foi recebida pelo rei, e ali ela conseguiu também, Deus agiu, Deus abençoou, e toda aquela trama que estava por trás ali, contra o povo, contra ela, foi revelado, e o rei desistiu de matar os judeus. Uma vitória muito grande. Então isso vem de quê? Vem do jejum e a oração. Mas não de qualquer jeito, mas com propósito, mas com confiança no Senhor, sabendo que o Senhor se agrada com isso. Quando a gente nos colocamos diante dele, nos ajoelhamos diante dos pés dele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Pai, me guarde dessa perseguição. Me protege desse perigo. Porque tem situações que nós não conseguimos. Só Deus para nos ajudar, nos livrar, nos dar vitória. E aí Deus abençoou e eles se livraram dessa terrível condenação. Mas agora nós vamos lá em Mateus falar sobre a cura de um menino endemoniado. Também um exemplo, até citei um pouco no início, falando a respeito da autoridade que o crente tem, cheio do Espírito Santo, ele pode repreender demônios, ele tem essa unção e essa autoridade em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, para fazer e repreender. E não é de qualquer jeito, nós vamos ver aqui que Jesus vai dizer o porquê que os discípulos, embora eles andando correto junto com o Senhor, caminhavam junto com o Senhor, e eles não conseguiram repreender o demônio que estava nos meninos. E o pai desse menino foi a Jesus e disse: os caras não conseguiu não, Senhor. Ajuda o meu filho aí, porque... E a gente vai ver aqui. Vamos lá? Mateus 17, do versículo 14 ao 21, diz assim: Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Pois é verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Então, às vezes a gente não entende porque a gente vê servos de Deus repreendendo e não consegue. Mas por quê? Porque se a gente não anda como devemos andar, cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos pelo inimigo. A gente não pode agir de qualquer forma porque dizemos que somos crentes, sem fé, sem temor a Deus, só porque carregamos a Bíblia na mão, porque damos a bênção do Senhor, porque vamos à igreja, porque oramos, porque cantamos louvores, porque frequentamos uma igreja,
Não é só isso, é muito além disso. É a nossa entrega à palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra do Senhor, é com o coração quebrantado, cheio de temor contra o Senhor, contra a palavra, para que a gente não venha errar contra Deus, que a gente não venha perder, né, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. A gente às vezes vê pessoas que parece que fica chamando o diabo para o diabo se manifestar. Uma pessoa que está possessa pelo diabo, e quando vem alguém, um servo de Jesus, cheio do Espírito Santo, o demônio já se manifesta de imediato, porque não suporta a presença do Senhor. E basta o servo do Senhor dizer: demônio, sai em nome de Jesus, e pronto, acabou. Não tem aquela história de ficar ali toda a vida, nem sai, queima o capeta, queima o demônio, sai, e aquela coisa toda, e roda a cabeça, a pessoa, não sei se está querendo, de repente, deixar o demônio tonto, e não sei. A gente vê muitas coisas que as pessoas parecem que não têm temor a Deus, porque sabe que sem estar preparado, sem a unção do Senhor, não vai conseguir. E às vezes derruba as pessoas. Às vezes a pessoa até acha que está mesmo com o demônio e cai no chão e começa ali, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco aquilo ali passa, a pessoa cansa, passa, acabou e diz: saiu, foi embora. Está liberto. Passam uns dias de novo e a pessoa começa a ser perturbada de novo, e aí? Não é mesmo? Então a gente tem que ter temor a Deus, obediência à palavra, fiel à palavra e buscar o Senhor. Orai e jejuai com frequência. Busca o Senhor com vontade, sabe? Querendo se envolver com a palavra de Deus de uma maneira correta. Deseja no fundo do seu coração ser usado pelo Espírito Santo. Já pensou você, a qualquer momento, você ter essa autoridade? Ou então você precisar mesmo de um milagre do Senhor e você cheio do Espírito Santo profetizar e esse milagre acontecer? Isso acontece quando a gente está cheio do Espírito Santo, de uma forma entregue, quando a gente se entrega verdadeiramente para o Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai agora, orar ao Senhor. E não esqueça, depois da oração, para você continuar, ler os versículos que estarão escritos na tela e ouve o Senhor falar com você, toma posse de tudo, profetiza na sua vida. Amém? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de estarmos falando de Ti, que é tão bom, tão gostoso, Pai. Muito obrigado por isso. Eu venho agora, Senhor, pedir por todos nós, que o Senhor venha ter misericórdia por nossas vidas. Mas gera, Senhor, dentro de nós, no nosso coração, o desejo verdadeiro, Senhor, de nos entregarmos a Ti, vivermos conforme a Tua vontade, ser obediente a Ti, fiel a Ti, Pai, Te buscar, Senhor, com entrega, jejuarmos, ó Deus, com um sacrifício pacífico a Ti, que o Senhor se agrada, que o Senhor vem e nos envolve com o Espírito Santo de Deus. Ó Deus amado, enche o nosso coração de amor pela Tua palavra, enche-nos, ó Deus, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Jesus em nossas vidas. Nos guia, Senhor, queremos ser guiados por Ti, queremos ser, ó Deus amado, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, cada um que está acompanhando essa palavra, que venha tomar posse, Pai, da vontade de Te servir com verdade, de se entregar a Ti com verdade, esquecendo, se esvaziando das coisas desse mundo. Abençoe cada um, ó Deus, dê força para cada um a agir, a tomar uma atitude, tomar um posicionamento, ter coragem, Senhor, de ser um crente fiel. Aquele, ó Deus, que dá um passo, aquele que persevera, aquele que toma atitude, o Senhor vem e abençoa, dá vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã.
Deus te abençoe e até o próximo vídeo.